Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui no canal da Prograde com o nosso projeto Negras Conexões para mais uma noite bem especial para vocês. Agradeço imensamente a presença dessas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo, que vocês vão conhecer um pouco, né? A Germana vai apresentar algumas, vai apresentar a Clara e a Patrícia, eu vou apresentar a Germana, em seguida vocês vão poder ouvir e ter uma interlocução com a fala delas, né? Essa semana em especial nós vamos ter duas lives do projeto, né? Uma hoje e outra amanhã. Então, se vocês puderem estar aqui conosco amanhã também, vai ser muito interessante. Eu vou começar, né, aqui agradecendo também imensamente as nossas convidadas pela generosidade em compartilhar um pouco do conhecimento e da vivência delas. E eu vou apresentar a Germana, né? A Germana Pinheiro de Almeida Félix, que é atualmente coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica de Salvador, que é uma grande, né, e tradicional universidade que a gente tem em Salvador, na Bahia. A Germana é doutora e também mestra em Políticas Sociais e Cidadania, pela UXAL, essa mesma universidade onde hoje ela é coordenadora do curso de Direito. Ela se graduou em Direito na UFBA, é professora universitária, né, nas disciplinas ou áreas do conhecimento do direito previdenciário, direitos humanos e direito internacional. Ela é advogada e membro da Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Bahia. É membro também da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados da Bahia e membro do Instituto de Trabalho Decente, que vocês vão conhecer um pouco também através da fala, né, aqui de uma das nossas palestrantes. A Germana também é palestrante e parecerista. Eu queria agradecer especialmente a Clara, porque nós fomos colegas de graduação na Escola de Administração da UFBA, né? Então, assim, para mim é uma alegria muito grande, né, reencontrar e ter como no caminho das nossas trajetórias pessoas assim que nos ajudam a sentir orgulho, nos ajudam assim a sentir ânimo, ver que as pessoas que caminharam com a gente, né, estão crescendo e desenvolvendo um papel importante. Eu tenho acompanhado algumas das publicações recentemente da Clara no portal Gelé 10, saiu alguns comentários dela também numa matéria da Folha de São Paulo, e as discussões que ela vem fazendo acerca dos desafios, né, do trabalho das mulheres negras, bem como discussões super importantes, principalmente para a gente da área da administração pública, que é pensar como o orçamento reflete ou não a nossa população negra, né, que a disputa pelo orçamento é onde se concentra praticamente o essencial da disputa sobre poder na administração pública. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande, né, encontrar com a Clara, consumir, ler as coisas que ela escreve, saber que ela anda trabalhando com algo tão relevante. Então, eu queria só fazer esse parêntese da alegria e do orgulho que eu tenho de conhecer a Clara desde a época da graduação. Eu vou deixar vocês, né, porque eu estou aqui hoje só para dar as boas-vindas, em nome da UFAL, do Negras Conexões, e vou aqui estar na operação da live. Então, eu vou deixar vocês com a Germana, com a Patrícia, com a Clara, e boa live, e a gente se vê no final. Até mais. Boa noite a todos, a todas, a todos vocês que acompanham esse evento. Eu queria já agradecer bastante ter sido convidada para compor essa mesa alta. É uma honra muito grande para mim mediar essa conversa, mediar esse debate. Me sinto assim feliz, emocionada e preocupada, porque estou diante de duas grandes estudiosas dessas temáticas relativas ao mundo do trabalho e também aos desafios enfrentados pelas mulheres negras nesse trajeto, nesse percurso. E nós estávamos aqui nos bastidores conversando um pouco sobre a questão da pandemia, né, sobre os nossos novos desafios nesse cenário presente, e já percebendo por que a gente precisa ter esse diálogo tão rico que teremos agora, considerando que as mulheres ainda enfrentam inúmeros desafios nesse caminho de construção de sua autonomia, de garantia da sua liberdade, dos seus direitos, que são tão vilipendiados a cada dia e a todo dia. A gente luta mais para que isso não aconteça, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho. Então, nós estamos aqui nessa noite assim, felizes em compartilhar com vocês esses conhecimentos todos,
Acredito que vai ser muito rico esse debate. Agradeço muito o convite e, principalmente, ter a oportunidade de conhecer a professora Clara, que está aqui conosco, que vai falar também um pouco. E a professora Patrícia, na verdade, eu já conheço há muito tempo, também é uma amiga de longa data, fazemos parte do Instituto Trabalho Decente há muito tempo, aprendo demais com ela, acredito que vocês também vão ter uma aula incrível. Eu tenho uma mania grave de professora, que eu sou, então eu tenho uma mania grave que eu chamo todo mundo de professor, né? Todas as colegas que lecionam, que falam, que debatem, eu já chamo de professora logo, porque eu sei que isso é aprendizado, e aprendizado a gente quer muito. Então, assim, a gente combinou o seguinte, só para dar assim, uma informação para todo mundo, a gente combinou que as palestrantes falaram 25 minutos, que é um tempo bom, tranquilo, primeiro a professora Patrícia, depois a professora Clara, e vocês terão a grande oportunidade de contribuir com isso. Então, vocês podem ir acompanhando nosso evento pelo YouTube, registrando lá os comentários, as observações importantes e, com certeza, fazendo perguntas, porque são de perguntas que nós evoluímos para sempre, né? Então, vamos fazer pergunta e a gente vai fazer a mediação. Eu vou colher essas perguntas e as principais, ou aquelas que a gente percebe que tem uma conexão bacana, eu vou passar para as professoras falarem ao final do processo. Então, 25 minutos, eu vou ser rigorosa, tá? Assim, meninas, me perdoem, eu vou ser rigorosa nisso, para a gente dar tempo de falar de tudo, mas é com certeza para enriquecer a conversa. E vocês aí do outro lado, assistam, façam seus comentários, registrem, para que a gente possa enriquecer ao final, tá bom? Eu não vou me demorar, porque a noite é mais delas do que minha, eu estou aqui para fazer apenas essa cerimônia. Eu gostaria logo, então, de convidar a minha amiga Patrícia Lima, que é advogada, especialista em direito público, mestranda em educação de jovens e adultos pela Universidade Estadual da Bahia e diretora executiva do Instituto do Trabalho Decente. Eu e a professora Clara vamos ficar aqui nos bastidores assistindo. Professora Patrícia, a palavra é sua, por favor. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer esse convite, agradecer ao professor Paulo, em nome da universidade, por possibilitar estar aqui fazendo esse diálogo com vocês, com quem está aqui nos acompanhando. Para mim é uma honra estar aqui com a mediação da professora Germana, uma amiga querida que eu admiro tanto, uma excelente profissional, e com a companheira Clara Marinho, companheira porque fazemos parte de um programa de líderes do Fundo Baobá. Então, Clara, uma honra muito grande, acompanho também o trabalho tão importante que você faz, e eu tenho certeza também que vou aprender aqui com você nessa noite. A oportunidade de falar dessa temática, para mim, é extremamente importante, porque eu faço a discussão do mundo do trabalho, né? Eu atuo com isso há muitos anos, mas tem temas que são transversais e estruturantes, que, na verdade, para mim, são debates que são necessários em qualquer área. Então, falar do desafio da mulher negra no mundo do trabalho é falar dos desafios das mulheres, os desafios das pessoas negras, e como esses dois elementos se encontram, né, e acabam criando sobreposições num contexto que gera barreiras e cria desigualdade. Então, eu quero começar aqui nesse nosso diálogo, eu vou tentar seguir o máximo, até não passar desses 25 minutos, ou não chegar a eles, para que a gente possa ter um debate, que eu acho que esse tema é um tema que pede, de fato, para que a gente faça os debates, mas o que eu quero começar aqui refletindo num cenário como estamos vivendo, por exemplo, que a gente sabe que a pandemia, a crise sanitária, ela trouxe impactos no mundo do trabalho para todas as pessoas. Como a gente faz esse debate em relação à realidade das mulheres negras? Porque a gente tem um histórico na nossa sociedade em relação às mulheres negras que a gente precisa considerar e entender, inclusive, porque na realidade atual essas mulheres negras são as mais impactadas, e a gente já tem dados de pesquisa que mostram os impactos do desemprego maior para essas mulheres. Quando a gente vai analisar, na verdade, os indicadores do mundo do trabalho, as mulheres negras sempre estão nas piores posições. Elas recebem menores salários, elas estão nas atividades com menor proteção social. Então, a gente precisa refletir por que esse cenário de desigualdade se configura, até para que a gente possa dar o grande passo
que é atuar para que esse cenário de desigualdade não mais se perpetue. Então, a gente precisa considerar, inicialmente, que nós estamos falando da questão racial. Porque a gente tem eu gosto de falar de uma herança maldita, que é mais de 300 anos, onde a economia do nosso país, a força de trabalho, era baseada na exploração de pessoas negras, onde naturalizamos, infelizmente, na nossa sociedade, a exploração do trabalho como uma forma de geração da economia do nosso país, e, infelizmente, a gente não teve um processo de transição para o trabalho livre, onde a gente conseguiu superar valores, superar posturas, superar relações no mundo do trabalho desiguais. E é importante a gente destacar que as mulheres negras, desde do período anterior à abolição, elas já tinham uma relação profunda com o mercado de trabalho. Vamos lembrar das ganhadeiras, né, das mulheres que vendiam na rua. Inclusive, eram mulheres que muitas vezes conseguiam comprar a alforria de outras pessoas escravizadas a partir do seu trabalho enquanto mulheres livres, mesmo no cenário de escravidão. E aí, isso é importante, porque quando a gente for fazer um debate, for fazer a reflexão sobre a questão de gênero, a gente precisa reconhecer que a realidade das mulheres negras é diferente. Quando a gente vai refletir sobre a inserção das mulheres no mundo do trabalho, e outras temáticas, né, a gente precisa reconhecer que a gente está falando de uma realidade que não é da realidade das mulheres negras. As mulheres negras, desde que chegaram no Brasil de forma violenta, que a gente sabe como foi o processo da chegada das mulheres negras com a escravidão, elas sempre tiveram seu trabalho explorado. Então, o debate precisa ser feito analisando isso. Mas vamos seguir na reflexão da questão na perspectiva racial. Nós temos uma sociedade que perpetua valores racistas, que naturaliza atitudes racistas. E isso se reflete no mundo do trabalho, onde as pessoas negras precisam fazer um esforço muito maior para conseguir alcançar oportunidades que são muito menores. E aí a gente pode fazer, pensando aqui no mundo do trabalho, em várias perspectivas essa reflexão. Seja imaginando alguém que consegue galgar com todos os esforços e contrariando uma lógica de sociedade que nega oportunidades, por exemplo, uma mulher que consegue chegar, por exemplo, passar no concurso público e ser uma juíza. Ela diuturnamente vai enfrentar, e a gente tem relatos, né, participo de alguns debates, ela diuturnamente vai enfrentar, no exercício da sua atividade, práticas de negação, de não reconhecimento dela ocupando aquele espaço que ela está ali, que legitimamente ela ocupa. Mas as pessoas não conseguem aceitar que ela esteja ali naquele local. Mas se a gente for para outras atividades que tradicionalmente já são ocupadas por mulheres negras, aí a gente percebe evidenciadas várias formas de violações. E eu gosto sempre de trazer esse debate a questão do trabalho doméstico, porque é um trabalho feito mais de 90% de mulheres negras. Eu costumo dizer hoje, eu não faço nenhum debate falando da questão de gênero, da questão racial, ou pensando o trabalho decente, que eu não trago esse exemplo dessa categoria profissional, porque é uma categoria que tem a sobreposição das discriminações e que a gente naturaliza práticas de violações que estão no nosso seio de convivência. Quando a gente tem, por exemplo, relatos em 2020 e 2021 de mulheres resgatadas do trabalho em condição análoga à de escravidão, do trabalho escravo, eu sempre penso, e esse entorno das pessoas que conviveram com essa família escravocrata? Elas não percebiam, não incomodava, não tinha algo estranho? As pessoas naturalizavam a exploração daquelas pessoas, e aí a gente precisa olhar quem são essas pessoas. Então, analisar a perspectiva racial é considerar todos os elementos, todas as formas em como as pessoas negras têm seus direitos negados no mundo do trabalho e vão estar lá representadas, seja no trabalho infantil, onde a maioria das crianças que estão no trabalho infantil são crianças negras, seja no trabalho em condição análoga à de escravidão, onde a gente tem uma maioria de pessoas negras também. E lembrando, outro aspecto que a gente deve considerar é que, normalmente, o trabalho infantil é caminho para um trabalho adulto em condições
sem proteção social, ou, no caso do trabalho escravo, a maioria das pessoas resgatadas, mais de 90%, vieram do trabalho infantil. E aí eu trouxe aqui o extremo da violação que é no mundo do trabalho, que é o trabalho escravo, e aí pensando a questão das mulheres, e aí também as mulheres negras, lembrando que é um outro debate que é feito no mundo do trabalho, porque normalmente essas mulheres negras, resgatadas muitas vezes em situações de trabalho análogo a escravo no meio rural, muitas vezes elas estão ali fazendo os trabalhos domésticos, elas estão cozinhando, fazendo esse tipo de atividade. E no momento da fiscalização, onde os demais trabalhadores são resgatados e têm os direitos decorrentes em relação a esse ato de ser resgatado, como, por exemplo, o seguro-desemprego, 3 parcelas, né, o seguro-desemprego resgatado, que nós chamamos, essas mulheres, normalmente, elas não são caracterizadas como quem estava em condição análoga à escravidão, apesar de estarem ali, naquele mesmo cenário, que normalmente é o cenário de degradação, e elas acabam não tendo esse direito. Então, a gente percebe como é preciso, eu tenho falado também disso, apurar o olhar para fazer esse debate. Então, a gente tem toda a questão do mundo do trabalho e a discriminação racial, a gente tem a dificuldade que é caracterizada pelas pessoas negras que, historicamente, tiveram a sua vida relacionada no nosso país com o mundo do trabalho, mas que tem todas as barreiras que a discriminação e o racismo criam para que possam permanecer em postos de trabalho que tenham proteção social, que tenham qualidade. A gente não hierarquiza, obviamente, as atividades do mundo do trabalho, a gente reconhece a importância de todas as atividades, mas a gente precisa ter um olhar crítico, porque determinados espaços na nossa sociedade que têm uma melhor remuneração, que são espaços de poder, de decisão, de prestígio social, a presença de mulheres negras é mínima ou nula. A gente, muitas vezes, são categorias onde você não identifica isso. E a gente tem uma ocupação de homens brancos, fisicamente perfeitos. Então, esse debate tem que causar inquietação. Nós precisamos refletir por que naturalizamos que as mulheres negras não estejam representadas nesses locais e, ao mesmo tempo que a gente invisibiliza as mulheres negras ocupando aqueles trabalhos onde a gente tem uma menor proteção social, menor remuneração, muitas vezes é desenvolvida em condições de trabalho degradantes. Então, isso não causa inquietação. Muitas vezes essas mulheres são invisibilizadas nas suas atividades, que a gente tem outra reflexão a fazer. As mulheres negras, muitas ocupam atividades de cuidado. E aí a gente faz o debate de gênero, onde a gente naturaliza que as atividades de cuidado são inerentes às mulheres. Então, a gente não valoriza porque ela estaria fazendo algo que é próprio das mulheres. Nós sabemos que no debate que conseguimos avançar, que todas as pessoas têm potencialidade, sejam negras ou brancas, homens ou mulheres, que as diferenças, seja homem ou mulher, pessoa fisicamente perfeita ou com deficiência, negras e brancas, fazem parte da diversidade, da riqueza. Na verdade, somos diversos e isso deveria ser considerado como uma riqueza. Mas, infelizmente, em nossa sociedade, nós hierarquizamos as diferenças, onde as pessoas que, nessa lógica de hierarquizar, as mulheres negras acabam ficando na base, né? São consideradas, estão na discussão da desigualdade, estão ali representadas nos espaços desvalorizados, nos espaços sem proteção, nos espaços sem direito. E nesse debate a gente tem também essa naturalização de que alguns espaços não seriam ocupados por mulheres, não são ocupados, e a gente não se questiona por que as mulheres negras não estão ali representadas. Vamos pensar as mulheres na ciência. Quantas mulheres negras estão ali? As pesquisadoras físicas, as químicas, as matemáticas. Vamos pensar quantas mulheres negras estão ali representadas. Estamos vendo agora a importância da ciência com o debate no período da pandemia, da produção de vacinas. A gente tem popularizado na nossa sociedade a importância dos pesquisadores. Mas vamos prestar atenção nesses debates, nas entrevistas, nas lives. Quantas pesquisadoras negras estão ali representadas?
E não estando ali, nós temos que nos perguntar por que essas mulheres não estão ocupando esses espaços. E a gente está aqui falando no espaço universitário, então a gente precisa. E aí eu novamente parabenizo a iniciativa desse debate, porque a gente precisa refletir qual no processo de escolhas, né, de decisão, o quanto a escolha que é realizada por essas mulheres negras não são escolhas direcionadas pela nossa sociedade, pelos valores impostos, pela a criação e formação e pela sociedade que naturaliza que determinados espaços não são delas. E aí a importância de que não só se tenham estratégias de inserção das mulheres, para que aquelas pessoas possam colaborar nesses espaços com seus talentos. Imaginem quantos talentos desperdiçados numa sociedade racista, numa sociedade machista, onde a gente não tem essas pessoas contribuindo com todas as suas potencialidades nesses espaços, porque as barreiras criadas pela discriminação impedem de várias formas que elas estejam ali. E em outra perspectiva, cada pessoa, cada mulher negra que ocupa esse espaço, ela tem um papel que a gente chama de espelho, porque outras mulheres, principalmente jovens negras, elas vão olhar para aquele espaço e dizer: eu posso estar ali. É um espaço que também é um espaço que eu posso ocupar. E isso se apresenta na nossa sociedade nos espaços principais de tomada de decisão. Falando aqui na área da ciência, a gente tem todo um debate das mulheres na ciência, mas esse debate precisa avançar para um debate de mulheres negras. Às vezes a gente faz o debate da questão racial de gênero, falando de mulheres negras, e às vezes a gente ouve em algumas reflexões de que são muitos recortes. Ora, se a gente tem uma sociedade que ela discrimina mulheres, ela discrimina pessoas negras, discrimina duplamente mulheres negras, eu não posso deixar de trazer esses elementos no momento de pensar formas de agir, seja por meio de política pública, seja por meio de iniciativas privadas. Quando a gente vai pensar as estratégias de cotas, por exemplo, e as cotas não são a iniciativa em si, e é um único exemplo de ação afirmativa, né, seja no serviço público ou seja nas universidades, a gente precisa pensar, seja na área da educação, estratégias de manutenção, e aí pensando mulheres negras, a questão do debate de gênero, a gente precisa pensar, por exemplo, políticas de assistência, políticas de creche. Muitas dessas mulheres são mães, elas precisam dessas políticas para se manter naquele espaço, ao mesmo tempo, no mundo do trabalho. Eu preciso de ações afirmativas que não só repensem as estratégias, porque ainda que as mulheres negras estejam se inserindo conseguindo alcançar a formação, alcançar a universidade, se formar em determinadas áreas, o mercado de trabalho ainda não consegue responder, a gente não consegue visualizar, e muitas vezes o que a gente tem no final desse processo, que é uma luta, que não deveria ser assim, ninguém deveria fazer um esforço muito maior para alcançar as mesmas oportunidades, mas depois desse processo, o mundo do trabalho não vai absorver essas mulheres. E aí a gente precisa repensar quais são as práticas que as empresas estão desenvolvendo para inserir as pessoas no mundo do trabalho. Muitas vezes as organizações atribuem às pessoas essa responsabilidade, mas, ora, se eu tenho pessoas com igual potencialidade e eu tenho uma sociedade que discrimina, o que eu preciso pensar é minhas práticas, porque provavelmente aquelas empresas que não têm essas pessoas, elas precisam reconhecer. Nem provavelmente é um fato. As suas práticas precisam ser repensadas, porque elas estão reproduzindo práticas discriminatórias que impedem que essas pessoas com seus talentos possam estar ali colaborando. E lembrando que representatividade, diversidade é extremamente importante para as empresas. Há um grande ganho quando você tem representações diversas dentro das empresas, pensando as iniciativas, pensando no serviço e a forma que o serviço vai ser prestado para a sociedade, pensando os produtos. Então, as empresas estão dispensando talentos quando elas não mudam suas práticas. E muitas vezes é sim através de uma ação afirmativa. A empresa vai precisar deliberadamente assumir uma postura inclusiva,
para que, enfim, essas mulheres negras possam estar ali. Eu falo, por exemplo, que algumas empresas, grandes empresas multinacionais, às vezes são grandes oportunidades de trabalho, uma remuneração acima da média, enfim, ela faz exigências que elas são excludentes. E eu gosto de citar, por exemplo, exigir inglês fluente. Muitas vezes se perde grandes talentos por uma exigência que, na nossa sociedade brasileira, quantas pessoas têm inglês fluente? A gente sabe que na nossa formação escolar, de regra, não traz isso. A gente sabe que a maioria da população negra não tem condições de pagar um curso, até porque é um percentual mínimo de brasileiros que têm inglês fluente. Muitos deles são aqueles que puderam, a família teve condições de pagar para que elas viajassem, fizessem intercâmbio, fosse trabalhar, estudar fora. E isso não é algo para a família pobre brasileira, uma família negra. Então, eu preciso reconhecer que, historicamente, foi negado. Aquelas pessoas não chegam ali sem oportunidade à toa. A gente precisa reconhecer que a gente tem um histórico de uma sociedade que nega oportunidades. E a gente tem que fazer essa reflexão, e eu sou sempre apegada à história, porque muitas vezes o debate fica raso, e é um debate cruel, né? A gente, às vezes, percebe as pessoas tendo resistência a fazer esse debate, ou trazer essa reflexão, quando essa resistência significa perpetuar, ela está ali pactuando com práticas racistas e discriminatórias. Isso não pode estar só no discurso. As pessoas precisam reconhecer que as mulheres negras enfrentam desafios que, na verdade, não são delas. Eu não posso atribuir à pessoa que é discriminada a responsabilidade pela discriminação. E, enquanto sociedade, todas as pessoas precisam reconhecer essa realidade e assumir um compromisso, seja onde estiver, seja na universidade, seja na empresa, seja enquanto trabalhador, seja enquanto estudante, seja enquanto sociedade civil, nessa atuação. Eu faço parte de uma organização da sociedade civil, o Instituto Trabalho Decente, e nós fazemos, sempre que possível nos nossos projetos, o recorte de gênero e raça, praticamente todos, porque a gente entende que falar de trabalho decente não tem como a gente não trazer esse tema como um tema transversal. E aqui eu quero trazer para vocês esse conceito de trabalho decente, é um conceito que foi criado pela Organização Internacional do Trabalho em 1999, que fala daquele trabalho, daquela ocupação produtiva, que é adequadamente remunerada, exercida em condições de igualdade, liberdade e segurança, e que é capaz de trazer, de garantir ao trabalhador condições de vida digna. Esse conceito é um conceito importante, porque a gente precisa pensar que trabalho nós queremos. Né? E especialmente no momento de crise, a gente costuma ouvir alguns debates que acham que flexibilizar direitos é uma resposta, e a gente não pode naturalizar isso, especialmente quando a gente tem as mulheres negras que já, historicamente, têm direitos negados. Já, historicamente, estão ocupando, muitas vezes, estão no mercado informal, estão nessas ocupações que têm uma remuneração menor, estão trabalhando sem proteção social. A gente fala muito de empreender. Muitas mulheres negras empreendem, sim, mas quando a gente vai olhar dados de pesquisa, onde as mulheres negras estão empreendendo? Nas atividades que remuneram menos. As mulheres negras que estão empreendendo, mas muitas não continuam sem proteção social. Aquelas iniciativas de empreendedorismo que rendem muito, que a gente ouve falar, aquelas grandes experiências e tal. Quando a gente vai verificar que conseguem muitas vezes acessar grandes recursos e financiamentos, não são mulheres negras. As mulheres negras continuam ali na base do empreendedorismo, inclusive com dificuldade para acessar crédito e até microcrédito, que as políticas públicas dispõem. Se a gente for pensar, saindo da situação das empreendedoras, das trabalhadoras negras no âmbito rural, a gente vai ver ali outras perspectivas de desigualdade, de representatividade, de acesso à terra, de voz. Quantas mulheres negras têm voz nos espaços de liderança do mundo do trabalho? Seja representação, prestem atenção, por exemplo, nos espaços, nos representantes dos sindicatos de empregadores, de produtores rurais, né? Das grandes categorias do mundo do trabalho. Prestem atenção quem são os representantes. As grandes associações, as grandes federações, confederações,
Vocês já viram mulheres negras representando esses debates na perspectiva das empresas e dos empregadores? E aí, às vezes, você vai encontrar lá em algum lugar na coordenação de diversidade, uma mulher negra. Então, aquele recorte, é como no serviço público, Clara vai falar sobre isso, você vai ver lá, tem 15 secretarias. Tem mulher negra uma na Secretaria de Igualdade Racial, ou na de Política para as Mulheres, ou no máximo de Assistência Social, que normalmente é na secretaria que trata da questão racial ou de gênero. Lembrando que normalmente são as secretarias que têm o menor orçamento. Dificilmente você vai encontrar uma mulher negra numa secretaria, ou no ministério, ou numa secretaria estadual ou municipal da Fazenda, de administração, de educação. Então, e lembrando que é nas secretarias que tem os maiores orçamentos. Percebam nas suas cidades, nos seus estados, as grandes secretarias que mexem um grande orçamento, aquelas que fazem as grandes decisões passam por elas. Quantas mulheres negras você já soube que estiveram à frente ou estão à frente nesse momento? E aí vamos provocar quantas prefeitas, quantas vereadoras. Olha a nossa sociedade, olha a nossa representação no legislativo. Quantas mulheres negras estão ocupando esses espaços? Então, a gente precisa fazer essas reflexões de provocação, porque a gente precisa adotar práticas diferenciadas. Eu acho que, aqui nesse momento, a gente está dialogando, em grande parte, com futuros profissionais em diversas áreas. E esses profissionais precisam reconhecer que essa responsabilidade de superar, a gente não pode mais falar de desafios específicos que as mulheres negras enfrentam. A gente precisa avançar para que desafios eles permanecerão, mas que as mulheres negras não tenham que enfrentar desafios maiores por serem mulheres e por serem pessoas negras. Nosso processo civilizatório, eu sempre faço, ele está parado. A gente precisa avançar no processo civilizatório, que significa superar racismo, machismo, sexismo, que marcam a nossa sociedade, que limitam as pessoas de colaborarem com seus talentos e conseguirem ter uma vida digna. E aí, pensando no papel do mundo do trabalho na vida dessas pessoas, da necessidade que elas têm de trabalhar e a garantia que precisamos dar a todas as pessoas e a essas mulheres negras de condições de igualdade e dignidade, como preceitua o trabalho decente, aliás, como preceitua o trabalho que toda e qualquer pessoa deve ter direito. E aí eu acho que eu já passei aqui meu tempo, agradeço e espero que a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais no debate. Muito obrigada, Patrícia. Você, como sempre, brilhante na sua apresentação. Eu recortei várias questões aqui para a gente dialogar mais adiante. A questão do resgate dessas pessoas em situação de análoga a escravos, as violências sobrepostas que as mulheres negras enfrentam cotidianamente, a questão da invisibilidade. Acho que foi um tema assim, que você abordou vários pontos muito importantes nessa discussão. A necessidade dessas políticas de inclusão e das práticas antidiscriminatórias que ultrapassam o ambiente público também, precisam ser executadas nesses ambientes particulares o mais urgente possível, né? Esse ano a gente teve aí a Convenção Internacional do Combate ao Racismo e que amplia, inclusive, essas condenações para esses ambientes privados. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua apresentação. E eu queria citar, porque a sua fala foi tão impactante, eu queria já citar uma parte do livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, né? Quando ela fala, eu me acostumei a estar sempre em destaque, me acostumei a ser a única pessoa negra em todas as minhas aulas. E na maior parte do tempo eu era. E aí, mais adiante, ela fala, eu me acostumei a ser a única pessoa negra nessas aulas, e as pessoas nessas aulas também se acostumaram comigo, sendo a única pessoa negra ali. Isso era ok para elas. É basicamente o resumo daquilo que você nos apresenta, né? Como a sociedade normaliza a nossa exclusão dos espaços, e aí seguimos nesse caminho aí. Muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente volte ao finalzinho para retomar essa discussão. A vocês que estão acompanhando, formulem suas perguntas dentro desse tema, para a Patrícia continuar falando para a gente mais adiante. Eu agora quero chamar a nossa próxima palestrante. Deixa eu só pegar aqui a minha pesca e vai aqui me falar um pouco mais da professora. A professora Clara Marinho, que ela é mestre em desenvolvimento econômico, com concentração em economia social,
e do Trabalho pela Unicamp, especialista em Planejamento e Orçamento pela ENAP, Fellow do Programa para Pessoas de Ascendência Africana, do Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Então, professora, por favor, a fala é sua, fique bastante à vontade, estarei aqui te escutando. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu digo que fico muito lisonjeada quando ouço a palavra professora, porque é uma responsabilidade imensa pensar e refletir, pensar, produzir conhecimento e disseminá-lo. Eu agradeço também as generosas palavras de Paulo. Nós somos colegas contemporâneos na Universidade Federal da Bahia, no curso de administração. Seguimos por caminhos diferentes, né? Paulo é um acadêmico, eu trabalho nessa burocracia, né, que mexe com planejamento e orçamento público, mas os caminhos fizeram com que a gente se encontrasse novamente, né? Eu vou retomar alguns temas que foram levantados por Patrícia. Oi, meu amor, eu estou falando com meus amiguinhos aqui vou retomar alguns temas levantados por Patrícia, como o caráter da escravização na formação de nosso mercado de trabalho, o peso do trabalho doméstico como proporção de ocupação da população negra, né? E entre outros aspectos, inclusive ações afirmativas. Meu filho está fazendo participação especial aqui, mas ele já vai embora, tá, minha gente? Eu vou colocar para vocês, vou compartilhar uma apresentação, tudo bem? E aí fica mais fácil a gente fazer a nossa conversa, tá? O que acontece? Vocês conseguem ver a tela certinha, pessoal? Certinho, né? Vamos lá. Quais são os nossos pontos de partida? O racismo e o machismo são elementos estruturantes da sociedade brasileira e eles estão presentes nas instituições, como a Patrícia bem conversou. O que acontece também? A gente tem, de um lado, um mito da democracia racial, que é a ideologia oficial do Estado brasileiro no século XX, e, de outro lado, um racismo antinegro, que faz a identidade entre raça e pobreza. Só um instantinho. Vai lá, filhote. O PowerPoint não está funcionando, é isso? Ou tá ok, pessoal? Só para eu saber se posso continuar. Parece roteiro na tela, né? Não, tudo bem. Como se fosse no Word. Eu deixei no PDF mesmo para eu ter a certeza de que não poderia falhar a apresentação, porque o PDF tem essa vantagem. Então, vamos lá. Então, você tem racismo. Vou aumentar o zoom, sim, por favor. Visualizar em tela cheia. Pronto. Então, você tem racismo e machismo na sociedade brasileira, né? Organizando o topo social. De um lado, o mito da democracia racial e um racismo antinegro que faz com que, por exemplo, as questões sociais de desigualdade de renda sejam sempre identificadas como uma questão racial, quando nem sempre elas respondem à mesma questão. E as mulheres negras estão no entrecruzamento dessas questões. Por quê? Porque são a base histórica da pirâmide social brasileira. Então, o que acontece em relação às mulheres negras? A relação de comando e subordinação coloca essas mulheres numa posição bastante vulnerável, mesmo quando entram no mercado de trabalho. Então, entre colegas, você tem racismo que se coloca na relação entre o superior hierárquico e as mulheres negras, entre colegas e na interação com o público. Então, a mulher negra está sujeita
a racismo e sexismo em várias dessas interações que ela sofre quando está no trabalho, né? Então, há características que ocorrem, que são, por exemplo, a mulher é percebida como diferente, ela é percebida como inferior numa escala hierárquica, e ela é afetada de todas as formas por essa noção de que há um grupo e que define quem tem direitos e quem não tem, né? Então, eu vou explorar um pouco aqui questões que a Patrícia levantou, pontuando explicitamente de onde vêm essas questões. Então, por exemplo, do ponto de vista das questões de gênero, as mulheres negras que estão dentro do mercado de trabalho, o que elas sofrem, por exemplo? Elas sofrem interrupção frequente na hora de estabelecer, né, a sua posição como profissional. Frequentemente podem sofrer com apropriação de ideias, principalmente em contextos não rastreáveis. Por isso que eu brinco, inclusive, com minhas colegas que, por favor, sempre mandem e-mail com cópia, para as ideias não se perderem, porque quando você considera que alguém não é capaz de dar ideias, que alguém não pode explorar a sua inteligência com todas as suas potencialidades, é muito fácil, né, se você tem um contexto social favorável, que essas ideias elas sejam usurpadas. Não por acaso também várias mulheres sofrem com essa coisa do atravessamento profissional, né? Quando um outro colega, uma outra pessoa, mesmo subordinada, atravessa, né, a sua posição funcional, dando informações erradas ou incompletas. Tem essa coisa também da atitude professoral, que é muito comum entre mulheres, né, que é uma infantilização, como se você não soubesse, você é um profissional, mas você não sabe falar sobre o assunto. E ocorre também a coisa da manipulação, né, entre mulheres negras, infelizmente, há entre variadas discriminações que são feitas no mercado de trabalho, né, essa aproximação entre a mulher e o biológico, né? Então, as mulheres como se não fossem capazes de desenvolver uma racionalidade. Então, essa manipulação entre razão e emoção, essa manipulação por exemplo, de que vai cuidar da família, dos ciclos hormonais, dos ciclos pessoais, e esse descrédito, né, também entre mulheres que são de forçar a tal da incapacidade, né? Aqui eu vou trazer um pouco sobre questões de gênero e raça. A Germana citou a Grada Quilomba, eu uso ela um pouco nessa leitura sobre o mercado de trabalho, né, como as mulheres que estão no mercado de trabalho sofrem com isso. Então, uma temática muito comum é a coisa do cabelo, né? Eu entrei no mercado de trabalho alisando o cabelo, e à medida que minha permanência foi acontecendo, eu também fui enegrecendo, e o meu cabelo, ele ficou progressivamente crespo. Mas as pessoas têm uma curiosidade, principalmente em lugares que são dominados por profissionais brancos, sobre o cabelo, né? Então, o cabelo, ao mesmo tempo, ele pode ser considerado lindíssimo, né, com excesso de elogios, inclusive com invasão do corpo para sentir a textura, como pode ser percebido como inadequado, né, para aquele lugar, como se um ambiente que fosse corporativo, por exemplo, o cabelo crespo fosse inadequado, porque passaria mensagens de má aparência, de que não tem limpeza, de que isso é um cabelo da moda e a moda fica lá, não fica no espaço de trabalho. O que também aparece no espaço de trabalho de mulheres é um apelo, né, à exotização, né, como a mulher fosse por si só sexualizada pelo simples fato de ser negra, ou a sua completa ausência, né, a mãe preta, parecida com a tia Anastácia, que é servil, e que isso implica, por exemplo, receber pedidos, ordens, sem responsabilidade associada, né, você entra numa reunião e alguém te pede para pedir água, porque naturalmente, habitando aquele espaço, você seria serviçal. Um afastamento também sobre a questão racial, né? Porque se você é muito competente, logo você não seria negra. E
E no campo discursivo, o uso de palavras discriminatórias ou ambíguas, né, para dar dar uma amenizada no racismo. Né? Então, por exemplo, eu escutei muitas vezes, quando morei em São Paulo, sobretudo, baiana. Baiana é uma palavra que, ao mesmo tempo, pode mobilizar todo o meu orgulho de vir da primeira capital do país e de manejar os saberes negros, mas também pode significar que eu sou preguiçosa, que eu não vou dar bons resultados, que eu vou falhar. Então, essas palavras também elas vão sendo mobilizadas, né, vão sendo mobilizadas para a depender da situação, né? E outra coisa também, né, principalmente depois dos protestos negros, né, de que quando a gente afirma, né, não, as vidas negras importam e tudo mais, não, mas todas as vidas importam, nós somos todos filhos de Deus, enfim. Isso também é uma questão muito comum, né, no mercado de trabalho. Sobre segregação, né? Patrícia trouxe bem essa coisa da segregação de funções da mulher negra no mercado de trabalho. Isso é uma realidade, mas não só dos números, das ocupações, da vida das pessoas, mas ela também do ponto de vista discursivo, ela vai tornando essa realidade cada vez mais prolongada no tempo, né? Então, por exemplo, de acordo com a PNAD contínua, a pré-pandemia, dados anualizados de 2019, nós temos cerca de quase 41 milhão de mulheres, né, entre 15 e 65 anos. Dessas mulheres, pouco mais de 15 milhões em 500 mil, elas estão fora da força de trabalho. E pouco mais de 4 milhões não possuem ocupação. Então, apenas o que isso significa dizer? Que dessas mulheres, prosseguindo nos números, né, mais de 3 milhões e 600 mil mulheres estão no trabalho doméstico e cerca de 5 milhões e 700 mil no setor informal. A maioria recebe até 2 salários mínimos, isto é, valores que à época somavam R$2.090. Então, basicamente, a maioria das mulheres quem não está, a maioria metade, né, fora, dentro do mercado de trabalho, e quem está dentro está, sobretudo, no trabalho doméstico, sendo mal remunerado. Então, novamente, isso vem da formação no mercado de trabalho, tem o peso da escravização, mas também uma performance cotidiana de manter as mulheres nessas posições, né? Não por acaso, as mulheres que avançam são, entre aspas, as negras únicas, ou ficam separadas em grupos, que é o grupo da faxina. É como estar na universidade. Você tem uma professora universitária, mas a massa das mulheres que trabalham lá, infelizmente, está no setor de limpeza. Infelizmente, essa é uma realidade, né, que as cotas no serviço público ainda não transformaram. Sobre performance, né, quais as questões de raça e gênero que entrecruzam, né, para as mulheres nesse espaço, no mercado de trabalho? A responsabilidade pela perfeição da raça, então a pessoa não pode errar, o desejo de ouvir uma história de superação, de que moveu moinhos para estar ali, ou um desejo de ouvir uma história de um militante automático, mulher negra, logo militante da causa automática. Há um questionamento sobre a qualidade do trabalho, né, e aí, especialmente no serviço público, né, eu sei que você está aqui como se fosse uma esmola, coisa parecida, porque existe. Entre mulheres, né, você tem a questão de ser punida pelo erro da equipe, né, então toda a equipe errou, mas a mulher negra especificamente ela é punida como se ela fosse responsável por aquilo, mesmo não sendo, ou uma punição exagerada do erro, né. Do ponto de vista da saúde mental, também, esses espaços, sobretudo que são mais segregados, tem a questão do isolamento, né, da pessoa negra trabalhar e não conseguir fazer redes, a mulher negra, e essa coisa de mulher forte autossuficiente, que é um mito que também tem os seus problemas, né. Então, eu vou explorar aqui nessa reta final a coisa das rotas de saída, nós e os aliados. Do ponto de vista individual, acho que
que enfrentar a questão da mulher negra no mercado de trabalho exige uma conscientização sobre esses aspectos, assim, de que tem uma estrutura do mercado de trabalho, tem uma estrutura econômica que é bastante heterogênea e que se beneficia da herança da escravização. Então, é preciso ter isso em mente, inclusive, para se movimentar nas brechas e conseguir atuar profissionalmente, acredito, tendo clareza de onde é possível avançar, sabe? Do ponto de vista coletivo, eu entendo que é preciso construir uma rede de profissionais antirracistas. No LinkedIn tem uma iniciativa, né, de redes de profissionais negros, que as pessoas vão divulgando as vagas nos grupos, reforçando a coisa da indicação, que as pessoas brancas trabalham assim, né, indicando onde trabalharam, onde estudaram, e as pessoas negras enfim, podem legitimamente também lançar mão desse tipo de expediente, não vejo nenhum problema quanto a isso. Muito embora, do ponto de vista institucional, entendo que para nós, o que é importante é exigir ao estabelecimento de uma renovação da contratação, né? E isso não vem, gente, isoladamente, tá? Socialmente, né? Então, por exemplo, no movimento de recuperação das grandes economias globais, vem a necessidade de uma equidade de gênero. Acho que para o caso brasileiro, exigir uma equidade de gênero e raça é o mínimo, sabe? Nos planos de recuperação econômica. Inclusive com comitês estabelecidos para colocar metas claras a serem cumpridas. Então, instituições de advocacy como o Instituto Trabalho Decente podem ser parceiras nesse tipo de atuação, inclusive. Do ponto de vista estrutural, acho que é apoiar uma agenda pública de correção das desigualdades raciais. E aí, insistir na renovação das cotas raciais nas universidades. Nós temos aí, né, ano que vem a gente tem 10 anos da lei de cotas, e a gente precisa insistir na renovação da lei de cotas, insistir nas cotas raciais dos concursos públicos. Acho que também incentivar a formação antirracista em todos os lugares possíveis, fazendo pressão para o cumprimento da Lei 10.639, né, que coloca o ensino da história e cultura africana afro-brasileira e depois indígena nas escolas, e apostar na luta contra essa segurança pública, essa política pública de segurança pública de encarceramento, que ela só criminaliza as famílias das mulheres negras e coloca todas elas numa situação bastante vulnerável. Então, do ponto de vista mais global, penso que é isso. Outros aspectos que acho que são importantes de mencionar também, pessoal, é que nós estamos apenas com 133 anos de trabalho livre, sabe? As ações afirmativas, elas têm pouquíssimo tempo de acontecimento, né? Foram mais de 300 anos de trabalho, quase 400 anos de escravização. Então, penso que essa é uma pauta necessária, urgente, de mulheres negras no mercado de trabalho. O nosso tempo aqui, exercendo o trabalho, nosso tempo, o tempo das nossas ancestrais, ele foi um tempo de escravização gigantesco. Ações afirmativas no mercado de trabalho é o mínimo para enfrentar esse tipo de situação, sabe? A gente precisa avançar muito mais. Então, eu espero ter feito uma articulação entre essas questões estruturais levantadas por Patrícia, ter feito uma ligação objetiva com o que acontece com a mulher que está inserida, lembrando muito bem que metade das mulheres não está, né? Então, a gente tem um trabalho ainda muito grande de ampliação da participação da mulher negra no mercado de trabalho.
E aí lembrar, gente, que nesse contexto da pandemia, nós, mulheres negras, somos a linha de frente do trabalho de cuidado no campo da saúde, porque somos as trabalhadoras, as auxiliares de enfermagem, né? E nós perdemos o direito à atenção à saúde nos outros aspectos. Nós somos as mais desempregadas, então nós perdemos os nossos meios de vida, nós tivemos a perda da renda laboral, nós estamos em situação de insegurança alimentar, nós estamos trabalhando mais, porque estamos fazendo o trabalho de cuidados, né? Só que esse trabalho é invisibilizado e não remunerado. Então, precisamos de políticas públicas também para lidar com isso, né? Para a socialização do trabalho de cuidado. Nós também estamos em lugares onde não tem a água, né, saneamento para fazer a higiene necessária contra o Covid. E nós também estamos sofrendo com o baixo acesso à internet enquanto coletividade, né? Justamente na expansão dos meios digitais. Então, assim, temos uma situação social a ser enfrentada para frente que é muito complicada. E a inserção qualificada no mercado de trabalho como política pública é um elemento fundamental de recuperação das condições de vida das mulheres negras. Então é isso. Para quem está dentro, a situação é muito difícil e para quem está fora também. Por isso, precisamos de uma ação social concertada para endereçar essas questões, tanto do ponto de vista das instituições, como da sociedade em geral. O que não pode ser feito sem o nosso engajamento, sem o nosso apoio enquanto cidadãos. Tá ok, pessoal? Muito obrigada. Peço desculpas pela participação especial do meu filho, o Martim, porque essa hora é a hora que a gente tem um chameguinho dentro de casa, tá bom? Obrigada, pessoal. Mais uma vez, professora Clara, muito obrigada. Eu tenho esse conceito de que a gente pode passar esse conhecimento, e cada vez que a gente faz isso com toda maestria, a gente merece esse título, sim. Então, muito obrigada. A participação de Martim só fez ficar mais bonita, inclusive, porque ele representa precisamente o que nós enfrentamos como mulheres nos nossos dias a dias, ainda mais nesse momento aí da pandemia. Então, assim, as suas considerações foram muito ricas, eu também consegui aqui colocar alguns pontos principais, né, essa questão das interrupções frequentes que as mulheres sofrem no seu discurso, isso acontece com a gente cotidianamente, é inacreditável isso, a apropriação das ideias também pelos outros dentro da instituição, essa infantilização também, esse tom professoral, isso é muito, inclusive, irritante, né, quando você vê que a pessoa está tentando te explicar uma coisa que você já sabe. Eu acho que outros pontos que você levantou também é a questão da estética no mercado de trabalho, a estética negra, feminina, sobretudo, você chamou muita atenção sobre esse assunto, a questão do cabelo crespo, que é sempre considerado inadequado para aquele papel, ou então tem essa curiosidade que avança, né, no corpo da mulher, ou seja, o nosso corpo não seria tão nosso, porque as pessoas poderiam se apropriar, né, desse ponto de vista. Outra coisa que você falou muito também sobre a questão das palavras discriminatórias que são proferidas nesses ambientes e que vai também minando tudo, né, a situação. E aí você reforçou alguns pontos que a Patrícia já tinha levantado, que eu achei bastante interessante, com relação a como as mulheres negras ainda ocupam esses papéis de mais no ambiente doméstico, de cuidadoras, ou nas profissões como trabalhadora do lar, trabalhadora doméstica, efetivamente, e como isso é complicado, porque você tem uma grande parte das mulheres fora do mercado de trabalho, e as que estão inseridas nesse mercado também sofrem cotidianamente aí, em razão desse racismo que nos afeta tão fortemente. E aí você encerra a sua fala também muito brilhante, fazendo essa conexão, né, com a chamada para que todos participem desse movimento, para tentar mudar esse cenário aí, esse estado de coisas. No seu discurso, eu tentei aqui fazer aí um resumo, né, mas eu queria só trazer também para o debate para todos e para colaborar com o que você colocou, um trechinho do livro da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante, quando ela diz assim, na verdade, no final do século XX, houve inúmeros debates sobre como definir a categoria mulher. Houve diversas lutas a respeito de quem estava incluída e quem estava excluída dessa categoria. Para resumir, no momento seguinte, ela responde, o que nós não percebemos na época foi que teríamos de reescrever toda a categoria, não simplesmente incorporar mais mulheres em uma categoria inalterada do que significa
mulher, porque essa luta envolvia as mulheres brancas e nossas lutas são anteriores e tem outros fatores, outros marcadores que continuam, inclusive, até hoje muito mais fortes. Eu agradeço muito mesmo, primeiro, a oportunidade de lhe ouvir, né? Segundo, que a palestra que você acabou de ministrar para todos que estão nos acompanhando. Eu queria muito, professor Paulo, chamar aí a professora Patrícia para que a gente voltasse aí à nossa sala coletiva para fazermos aí novamente essa mesa alta. Eu agradeço muitíssimo estar participando desse debate, saio daqui seguramente mais inquieta, mais indignada e com um pouco mais de conhecimento. Eu queria aqui, gente, fazer um registro de alguns comentários que foram feitos durante a apresentação de vocês, tá? E depois eu vou abrir para uma pergunta, que é uma pergunta comum, para as duas também falarem um pouco sobre isso. Na fala de Patrícia, houve um comentário muito interessante, né? A subrepresentação em posições de lideranças ainda persiste. As mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências. Então, queria que depois Patrícia já falasse um pouquinho, ela já comentou na fala dela, mas agora pode falar um pouquinho mais sobre essa falta dessa representação. E na fala da professora, eu vou falar e depois a gente segue por aqui, tá bom? Na fala da professora Clara, teve um comentário que foi o seguinte: as mulheres são vistas sempre como donas do lar. As gerações não acompanharam a evolução profissional das mulheres. Acho que teve uma colocação no sentido que você fala das dificuldades mesmo, que você foi pontuando, característica por característica, né? Enfrentamento por enfrentamento. Então, essas duas foram os dois comentários que foram feitos no nosso evento. E aí teve uma pergunta que foi comum. Então, eu queria que vocês comentassem acerca dos comentários. E também teve uma pergunta comum que eu achei interessantíssima, porque assim, ele fala o seguinte: a superação. A síndrome da senhora Morello, da série que todo mundo já conhece, Todo Mundo Odeia o Cris, né? Tem uma amiga, aí ela comenta que tem uma amiga negra, servidora pública, e que elas falaram sobre essa situação. O que é que vocês pensam sobre isso, né? A síndrome da senhora Morello, que faz todas as violências, trata o Cris com todas as violências raciais possíveis, mas é sempre naquele tom de professora, sorrindo, querendo parecer que está fazendo, na verdade, um elogio, quando, na realidade, é carregada de racismo ácido mesmo, que o exclui completamente. Então, eu queria muito ouvir vocês, tanto sobre essa última questão que foi pontuada, sobre a senhora Morello, e um pouco também sobre os comentários que já foram feitos pelos nossos ouvintes. Eu, particularmente, tenho duas perguntas, mas como a gente está aqui ouvindo eles, eu acho que eles têm a prioridade aí. Vamos seguir a ordem. Patrícia pode falar um pouquinho depois, a Clara, e tá certo. Obrigada, meninas. Está sem áudio. Paty, está sem áudio. Pronto. Eu queria só, eu fiquei aqui olhando na fala de Clara, dei uma pescadinha aqui nos comentários, e aí tem uma pergunta do professor Paulo, depois eu quero responder ele, viu? Ele perguntou aqui para falar do que é o Círculo do Trabalho Decente, como a organização pode contribuir para a superação dos desafios das mulheres negras. Então, eu vou lhe dizer, eu não vi, Paty, a pergunta do professor Paulo, mas foi exatamente essa pergunta que eu selecionei aqui para te falar. Então, assim, eu não ouvi a pergunta dele, mas era essa minha questão mesmo, trabalho decente e impacto na vida das mulheres. Foi coincidência maravilhosa aí. Pronto, então eu vou aproveitar que já falo desses dois pontos e depois passo para a Clara para arrematar as reflexões. O Instituto Trabalho Decente é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que surge quando eu saí da Organização Internacional do Trabalho, o presidente do Instituto também, e resolvemos criar uma organização da sociedade civil para fazer essa luta pelo trabalho decente do nosso jeito, né, nessa perspectiva de sociedade civil. E o Instituto é uma organização que tem esse compromisso, né? A gente, quando pensamos no Instituto, a questão de gênero e raça, a gente pensa como estruturante. Então, a gente não pensa os nossos projetos sem considerar essa perspectiva, até porque a gente vai olhar todas essas questões de violações do mundo do trabalho que a gente discute, a gente vai considerar e vai perceber alguma forma de que as mulheres e as pessoas negras são mais profundamente impactadas. Então, nossa atuação vem de duas linhas. Primeiro, a gente atua com advocacy, a gente ocupa os espaços os fóruns principais que debatem a temática do mundo do trabalho. Então, e outros fóruns afins, recentemente eu assumi, assim, como um compromisso mesmo com a causa, porque a gente já fica meio sem braço de dar conta,
mas o Lab Moda Sustentável, né, que é uma discussão, uma representação, um movimento, uma iniciativa das principais organizações do setor da moda, né, por uma moda sustentável, e abrir um espaço no Conselho de Governança para tratar uma representação sobre a questão racial, e eu me candidatei a essa vaga pensando que é uma responsabilidade institucional. A gente precisa trazer, né, nos espaços essa perspectiva, a nossa expertise e outras contribuições que são necessárias para que a gente sabe que tem questões estruturais, e sempre fazendo aquela reflexão estrutural. Não é porque é estrutural que não tem jeito, né? O professor Samuel Vida fala disso, para a gente não entrar no risco da falácia da estrutura. Tá na estrutura, não tem solução. Na verdade, a gente precisa considerar todas as perspectivas, as iniciativas individuais, institucionais da estrutura, mas que todas elas são enfrentáveis, né? São práticas odiosas de violência, e que, assim como elas acontecem, a gente tem um movimento contrário, e aí nós, enquanto sociedade civil, a gente ocupa para propor iniciativas, trazer expertise, a gente desenvolve também projetos em relação a isso, a gente trabalha com pesquisa. Germana é nossa associada, viu, Clara, e demais que nos assistem. Recentemente, a gente fez uma pesquisa sobre juventude negra para a Oxfam, no mundo do trabalho. Então, produzir conhecimento, desenvolver projetos e pautar essa temática. Se eu estou na Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, eu trato da questão da mulher negra, seja da Bahia, seja de São Paulo, seja na Paraíba, onde o Instituto está, a gente está, tem sede em Brasília, atua no Brasil inteiro, tenho certeza que a gente lê. Seja trabalho escravo, trabalho infantil, a gente está pautando a temática, ou saúde e segurança no trabalho, enfim. A gente considera e trazer essas questões. Recentemente, eu participei de um desses fóruns de empresas, e eu me lembro que tinha uma temática que estava sendo invisibilizada. Eu falei, olha, eu estou aqui porque nosso papel sociedade civil é esse, né? Provocar a reflexão, né? E é importante o diálogo social, que é a nossa base nesse sentido, a gente traz essa reflexão. Então, nossa forma de atuar é essa, com nossos projetos também. A gente é financiado, então a gente está sempre propondo coisas, às vezes é aprovado, às vezes não é, a gente insiste. Em breve teremos um projeto com trabalho doméstico, sim, a nossa luta atual em busca de financiamento, a gente fica com nossos projetinhos em busca dos financiamentos para implementar na ponta. E em relação a mulheres na ciência, esse debate aqui é extremamente importante, me lembra muito a professora Catemari, que é uma física, Catemari Rosa, que eu admiro muito, que foi uma pessoa que eu já ouvi falando desse debate. Ela fez uma pesquisa, inclusive o doutorado dela, sobre isso nos Estados Unidos, e é alguém que vem fazendo essa reflexão, porque a gente precisa, são vários elementos, e eu já discuti com ela, pensando em iniciativas, a gente precisa trabalhar desde a educação, desde o ensino médio, né? Na verdade, por que a gente não tem, naquela hora do momento da escolha, as jovens negras, elas não escolhem, quando conseguem chegar nesse momento de escolher, para fazer a escolha para um curso superior, por que elas não escolhem essas áreas? Por que elas não escolhem física, química, matemática, engenharia? Né? A gente sabe que não é só porque elas fazem outras áreas, né? E aí, muitas vezes você vai ver em pedagogia, em enfermagem. E o que é que essas atividades em comum? São atividades de cuidado. A gente ainda tem uma reprodução no momento que, é por isso que eu digo que isso não é exatamente uma escolha. A gente precisa ver que isso é condicionado como a vida inteira, seja na educação, seja no discurso, às vezes nas práticas familiares, seja na televisão, no filme, na novela. O tempo todo ela é bombardeada com espaços onde naturalmente ela deveria ocupar e espaços onde ela não se vê. Então a gente precisa desconstruir isso com a juventude. Elas precisam imaginar que elas podem ser cientistas, ser a próxima brasileira aí numa missão espacial vai ser uma mulher negra, por que não? Né? Esses grandes debates aí em relação à pesquisa da Covid de ponta. Por que não? É uma pesquisadora negra que vai dar a maioria das entrevistas. Por que não? A gente precisa estimular que essas jovens ocupem esses espaços, e aí a gente precisa o quê? Formar professores. Né? É uma rede de envolvimento. Porque se os professores eles não têm essa sensibilidade, eles não vão conseguir dialogar e estimular que essas jovens façam essa reflexão. A gente precisa ter vários e vários profissionais comprometidos, mas a educação sempre é esse caminho. Né? Então, a gente precisa fazer isso e, obviamente, a gente precisa também tratar nos espaços, porque também a gente sabe o que é esse racismo, muitas vezes faz a pessoa desistir de seguir determinados caminhos
ou torna totalmente tortuoso, como não deveria ser. Clara citou aqui várias situações que as mulheres negras... Imagine isso diuturnamente. Você vai para o seu trabalho e você vai enfrentar todas essas violações diuturnamente. A gente pensa assim, não ponto pontual. A gente precisa ver que aquilo é uma rotina, que isso mina a saúde mental da pessoa. Vamos lembrar que as mulheres negras são a maioria das pessoas vítimas de assédio moral e sexual no mundo do trabalho. Quem são as maiores vítimas? São as mulheres negras, tanto do moral quanto do assédio sexual. Vamos lembrar, inclusive, da hipersexualização do corpo das mulheres negras. Né? E aí ela enfrenta várias e várias violações e práticas machistas e racistas também no seu ambiente de trabalho. Então, acho que pensar mulheres negras na ciência é pensar os compromissos que a educação precisa ter para que a gente estimule nós, enquanto sociedade, fazer ações afirmativas. Eu, enquanto sociedade civil, quando eu vou fazer um projeto de liderança com jovens negras, eu preciso fazer essa reflexão com elas, seja qual for a temática do meu projeto. Se eu vou conversar com empresas, eu preciso estimular que as empresas façam programas de trainee, programas de mentoria. As grandes empresas que têm a possibilidade de formar essas profissionais, que vão desenvolver projetos, produtos, medicamentos, elas precisam fazer ação afirmativa, iniciativas inclusivas para essas pessoas. Então, esses temas são todos coisa, viu? Eu estou aqui, vou deixar outra questão para Clara, senão a gente vai se empolgando aqui nesses debates. Mas Clara vai responder bem essa questão essa figura dessa personagem aí, que é uma inquietação na vida da gente, porque a gente vê um monte dessa personagem, infelizmente, nas nossas vidas profissionais. Obrigada, viu, Patrícia? Você respondeu brilhantemente. Eu me identifico muito com a sua fala. Na minha vida pessoal, profissional, todo dia você se veste para enfrentar isso aí nos ambientes de trabalho. É sempre te perguntando por que você está ali, se você está ali, quando você... É terrível, muito terrível. Eu queria, professora Clara, antes de você falar, o Paulo, para não me passar de novo, né? O Paulo, ele fez uma observação aqui, não sei se você reparou, ele disse o seguinte, Clara, conhece o trabalho da Françoise Ferquet sobre quem limpa o mundo sob o capitalismo? Ela mostra o papel de mulheres racializadas e a produção de pessoas descartáveis. E isso casa um pouco com a minha indagação, que eu guardei aqui para o final. A de Patrícia era sobre essa questão que ela já abordou, e eu queria só lhe ouvir um pouco sobre o que é que você pensa. A Patrícia também pode completar, que eu acho que estamos aqui já, né, fazendo um debate interessante. Como você vê as condenações recentes sofridas em razão de atos racistas, que culminaram, inclusive, em mortes violentas aqui no Brasil? Tanto a gente sabe uma que foi a nível nacional, que foi repercussão nacional, e aqui na Bahia, recentemente, em Salvador, a gente também teve morte de 2 jovens de uma forma absurda e, obviamente, fruto desse racismo. E eu gostaria de ouvi-las, né, um pouco sobre como é que vocês veem tanto a condenação que já ocorreu, como essa reorganização para fins de mudar ou de utilizar práticas antidiscriminatórias. Assim, eu vou guardar o que eu acho para o final, mas eu queria ouvir muito vocês. O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá, vou tentar seguir a ordem das perguntas feitas. Sobre a representação das mulheres negras nas profissões de cuidado, acho que Patrícia já explicou muito bem os condicionantes disso. Como alguém que estuda a questão racial motivada pela intervenção estatal, digo, eu não sou uma pessoa que está na universidade, né? Eu estudo a questão racial para contribuir com a melhor execução de políticas públicas. É assim que eu me encaro, que eu me enxergo e tudo mais. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas propostas que virão de recuperação econômica pós-Covid, porque elas têm o potencial de continuar nos reservando as posições de cuidado que nos foram historicamente designadas. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessas propostas de política pública que estão vindo por aí. Então, por quê? Porque o Brasil hoje está num momento de baixa capacidade de formulação de políticas públicas. Num primeiro momento, essa capacidade pode ser recuperada observando as experiências internacionais.
E as experiências internacionais que estão mais à frente são de países também que têm uma interdição da discussão da questão racial, né? Muito embora tenha avanços recentes, principalmente motivados por esse relatório das Nações Unidas que saiu sobre racismo estrutural nesse último mês. Então, eu diria isso, sabe? Penso que é preciso fazer como a Patrícia já sinalizou. Projetos específicos no campo educacional e no campo das empresas que tenham a capacidade de pegar, né, essa representatividade positiva e fazer entender, né, que as mulheres, usando as palavras de própria Patrícia, que as mulheres negras podem ser espelhos para outras, né? Acho que é isso aí, sabe? Sobre a economia do cuidado. Sobre síndrome da senhora Morel, né? O racismo, ele prega peças não somente para pessoas negras, né? Prega peças para pessoas brancas. Penso que esse desenvolvimento recente no Brasil desse campo de estudos de críticos da branquitude revela variados comportamentos que pessoas brancas têm, diante de pessoas negras. E esse síndrome da senhora Morello se encaixa um pouco nessa história, né, do desenvolvimento do conceito de racismo recreativo, mas também uma coisa que tem, uma expressão que tem se popularizado também muito nos tempos recentes, que é o tal white savior, né? Que vira uma mistura de um monte de comportamentos patológicos que são sancionados socialmente, né? Então, que é destratar a pessoa como se fosse uma brincadeira, infantilizar, se colocar no centro da questão, quando a outra pessoa é que devia ser o centro. Então, eu penso que esses estudos críticos da branquitude, eles podem ser mobilizados, inclusive, para educar pessoas brancas sobre a questão racial. Se você está se assumindo como aliado, preste atenção que tem um monte de coisas aqui que você faz, inclusive como achando que está abafando e que não está legal, sabe? Então, acho que tem um conjunto de coisas aí que os estudos críticos da branquitude, eles enriquecem essa visão sobre as pessoas brancas na relação racial, né? Porque, infelizmente, esse é um ponto também, né? Os estudos focam um pouco nas pessoas brancas, que são os agentes dessa história, não somos nós somos vítimas, né? Então, eu penso que há um campo de estudos aí por se desenvolver, que, enfim, tem teóricos brasileiros dedicados ao assunto, mas que podem fornecer muitas lições, não só sobre a senhora Morello, mas outros comportamentos sociais que são validados. Sobre Quem Limpa o Mundo, eu não conheço a autora específica, mas imagino que, pela descrição da pergunta aqui, a autora faça uma descrição sobre essas pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as estatísticas, elas já nos fornecem elementos para, digo assim, não fornecem talvez uma narrativa complexa, mas elas já nos fornecem os elementos para entender quem são essas pessoas, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, de outro jeito, tá? Não é por falta de diagnóstico que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque isso trata-se de uma estrutura de poder e há pessoas que ganham com isso e há pessoas que perdem com isso. Não é? Então, enfim, os dados estão colocados. Eu falei da PNAD 2019 porque a PNAD Covid, ela tem algumas questões metodológicas, né? Mas a PNAD 2019, ela já é o último grande panorama, né? Que está também... o último grande panorama que a gente tem sobre a questão. Gente, a nossa taxa de participação no mercado de trabalho é baixa.
nós estamos reservadas ao cuidado das famílias, nós estamos trabalhando exageradamente onde o Estado não funciona, né? Então, essa é uma herança que a gente tem que lidar com políticas públicas, com a atuação da sociedade civil. Então, é isso. Quem está dentro tem aqueles aspectos que eu explorei aqui, mas tem um contingente igual que está fora. E isso significa não ter meios de vida para sustentar a si mesmo e sustentar os seus sonhos. Então, a gente precisa de política pública para isso. E política pública, gente, vem de pressão social, tá? Não tem jeito. Então, é necessário dar suporte aos parlamentares negros que têm vocalizado as demandas históricas desse segmento social nos parlamentos. É preciso dar suporte a projetos eleitorais que enfrentem a questão racial e da mulher negra em particular, porque ela é a base da pirâmide, sim. Então, não é individualmente que a gente resolve essa questão, né? Sobre o racismo institucional das empresas, tá? Olha, puxado, né? Porque a despeito da propriedade privada, as empresas são públicas, têm características públicas, né? Empregam pessoas que tiveram esforços educacionais para estar ali, vendem para as pessoas os meios de suas vidas. Então, a despeito de ser propriedade privada, a empresa exerce um monte de funções públicas. E o comprometimento das empresas com o enfrentamento do racismo, ele deve ser cobrado dos consumidores e deve ser cobrado das instituições. Então, essa, inclusive, eu acho que é uma questão de pesquisa relevante, que é como, dada a ausência do Estado, as empresas têm se comportado em relação à questão racial, porque esse caso dos jovens mortos, eles foram furtar comida num país em que 60% das pessoas não faz 3 refeições diárias, sofre de insegurança alimentar e nutricional. Então, assim, é assim que as empresas estão tratando as pessoas que não têm o que comer, né? Fazendo articulação com forças paraestatais, é isso mesmo? Então, nesse sentido, o judiciário também é uma instância que precisa se politizar sobre a questão racial e que parece que não tem dado respostas adequadas sobre isso, porque a gente sabe, né, nós temos regramentos que, do ponto de vista internacional, inclusive, são celebrados, mas nós não conhecemos pessoas condenadas por racismo no Brasil, né? Então, nesse sentido, a responsabilização dos indivíduos e das instituições é uma questão urgente para o judiciário, né? E uma vez retomada a nossa capacidade de formulação e execução de políticas públicas, principalmente na esfera federal, a quem cabe a coordenação e a descentralização e os pactos federativos, acho que tem muita coisa, assim, para a gente enfrentar, sabe? Porque são questões históricas acumuladas e uma hecatombe que se chama Covid no meio. Acho que é isso, pessoal. Me toca muito, sabe? Emociona muito quando você fala, Clara, da questão de que esses jovens aqui em Salvador foram mortos da forma que foram mortos porque estavam furtando comida, né? É algo assim assustador a gente imaginar como chegamos até aqui, como deixamos algo dessa ordem acontecer sem uma mobilização tão forte como você coloca também, né? A questão da pressão social. O professor Adilson Moreira, em uma entrevista que ele deu recentemente também, uma aula aberta, né, falando das obras dele, né, o Tratado Antidiscriminatório, e pensando como negro e racismo recreativo. Ele toca num ponto que para mim é muito importante, que Patrícia também já suscitou na fala dela, que é a formação jurídica, né? As pessoas têm que sair da universidade com esse olhar que a gente está aqui hoje desenvolvendo através desse grande evento pela UFAL, né? Sair com esse conhecimento, sobretudo, mas também com esse olhar sensível para a causa, porque senão a gente vai continuar no sistema de justiça reproduzindo ou mantendo essas violências que culminam nessa inércia que você pontua de não ter
condenação pelo crime de racismo. Então, eu preciso formar pessoas na academia, não só, obviamente, na área jurídica, mas, no meu caso, me toca diretamente, porque eu sou coordenadora aqui do curso de Direito, e aí, só para citar muito rapidamente, em 65 anos do curso de Direito, eu sou a primeira mulher, e a primeira mulher negra, a ocupar esse espaço por um período, né? Então, pense, é muito tempo, gente. Eu gostaria, e é isso que eu motivo muito os meus alunos, as minhas alunas, e sobretudo, eu não quero ser a primeira e única, eu quero realmente ser a primeira de muitas, que elas saiam daqui e voltem para cá, para continuar isso aí, para passar esse bastão, porque é uma luta muito grande, mas reflete muito isso, né, desse racismo que você disse com tanta propriedade, que as instituições precisam ser repensadas. Então, assim, eu luto muito aqui na formação desses estudantes, para que eles entendam isso e possam reproduzir nos seus atos como juristas no futuro. Então, acho que você pontuou de uma forma muito importante, impactante. E aí, assim, para a gente já começar a pensar no nosso fechamento, eu queria ver se tem mais, não sei, Paulo, se tem mais alguma pergunta aqui disponível para a gente passar para elas, acredito que não. É sempre muita. Eu vou fazer aqui algumas leituras para vocês, viu? Parabéns a Patrícia e a Clara, gratidão pela fala de vocês. Antônio Melo, que é o presidente do Instituto, também fala muito aí, agradecendo e falando, né, a Patrícia também sobre essa contribuição que ela deu. Obrigada a todos vocês pelas oportunidades de ampliar o leque de saberes. Eu acho que tema excelente, muitos parabéns, muitas felicitações, porque vocês enriqueceram bastante. Eu acho que abriu bastante a cabeça de todos nós. E a gente ainda tem alguns minutos finais, então eu gostaria um pouco de ouvi-las, o que é que vocês deixariam de enorme reflexão, para que essas pessoas saiam daqui essa noite pensando um pouco mais, para entender um pouco melhor esses desafios da inserção das mulheres negras e no mercado, no mundo do trabalho, sobre o racismo, todas essas vertentes que vocês apontaram brilhantemente aqui. Eu queria ouvi-las aí nessa palavra final, para que vocês deixem aos nossos ouvintes, estudantes, profissionais de variadas áreas, todos professores, pesquisadores, o que é que vocês deixam de reflexão? Porque eu acho que a gente tem que sair com pergunta daqui, a gente pode sair com todas as respostas. Então, Patrícia, depois a Clara também. Pronto, gente. Acho que a minha primeira reflexão tem sido uma causa, um tema meu, um tema do Instituto, que é as trabalhadoras domésticas. E todo mundo sai daqui pensando como trata essas profissionais, como as pessoas dos seus entornos tratam essas profissionais, as babás, as diaristas, as trabalhadoras mensalistas, né? Prestar atenção se não tem violações, né? Divulgar informações, não reproduzir práticas discriminatórias, escravocratas, lembrar que elas são profissionais como outra qualquer, e que todo esse debate que a gente está fazendo aqui é simbólico. Muitas violações, olhar atentamente, perceber que muitas são naturalizadas, porque são mulheres negras naquela profissão, que é uma profissão fundamental para o mundo do trabalho, tão importante quanto qualquer outra profissão, né? Tem suas peculiaridades também, como qualquer profissão. Então, minha primeira provocação é essa. Não dá para fazer um debate sobre mulheres negras no trabalho, se quietar, dizer mesmo que horror chegar em casa, né? E a gente está aqui esse horário, terminar 10h30, pedir lanchinho, 6 horas, café da manhã servido na mesa, né? Então, vamos repensar as nossas práticas com essas profissionais. Primeira coisa, essa inquietação. A segunda é pensar, ampliar esse olhar também para outros ambientes que a gente, nossos ambientes de trabalho, nossas práticas, provocar as nossas organizações, perceber como as profissionais trabalhadoras negras são tratadas. Às vezes as pessoas... É engraçado quando as pessoas falam que elas não percebem. Não dá para a gente continuar, porque não é comigo. A gente precisa entender que esses são temas da sociedade. E também ter a escuta, porque às vezes a pessoa vai pleitear porque ela passa aquela violação, e a gente está num momento do Brasil que você não pode nem se queixar do que você passa, porque as pessoas não querem ouvir. Sofra, passe sozinha. E, na verdade, a gente precisa assumir isso como problema da sociedade. Discriminação, violação, exclusão, cerceamento de direitos é um problema da sociedade. Não existe projeto de sociedade, desenvolvimento, uma grande nação, nada disso vai acontecer no nosso país se a gente não tiver oportunidades iguais.
se a gente não consegue respeitar o básico dos direitos humanos. Lembrar que está lá na nossa Constituição, a questão da igualdade. Então, a gente entendeu que essa é a igualdade, né? Obviamente, igualdade, a gente está falando de igualdade material. É conhecer que algumas pessoas são discriminadas e para alcançar essa igualdade sonhada, defendida e que precisa ser mesmo com unhas e dentes, a gente precisa atuar, porque algumas pessoas são discriminadas e isso as deixa em situação desigual. Então, acho que são essas reflexões que a gente precisa, porque isso vai... A gente falou aqui de serviço público, a gente falou do judiciário, a gente falou das empresas, das casas com trabalho doméstico. Esse é um problema que está posto. Mas esse é um problema a gente não pode jogar nas pessoas discriminadas, eu sempre provoco isso, a responsabilidade para elas, né? Ou então pegar um exemplo de alguém, Germana falou do seu exemplo, Germana, que ela sabe o quanto eu sou fã da sua história, mas a gente não pode pegar assim, claro que acontece, tem uma 65 anos depois, a primeira. Então, na verdade, a gente precisa reconhecer e parabenizar, mas precisa se inquietar que só agora. Tem uma, conheci, tem juíza negra, eu conheci uma. Tem médica mesmo, eu acho que eu acho que eu fui em uma que era médica, inclusive, provavelmente a pessoa pensou que era enfermeira, porque toda médica relata isso, eu já conheço um relato, inclusive, que chamaram ela para limpar o chão, a médica, moça, vem cá, e ela estava com jaleco com seu nome bordado. Mas, assim, a gente precisa reconhecer que, assim, essa pessoa, ela só comprova que a regra existe. E quantas coisas, diuturnamente, de tudo que a gente falou aqui, essa pessoa está precisando passar. Eu Clara e Germana, a gente é amiga, a gente troca muita figurinha, então a gente é amiga. Germana já foi minha chefe, viu, gente? Já trabalhei no escritório de advocacia e tive o presente de ter essa mulher incrível como minha chefe, a gente se conheceu assim, e hoje é uma grande amizade. Mas, assim, se a gente se fosse reunir, gente, a gente tem tantas histórias, a gente aqui não está fazendo discurso individual, né? A gente não está aqui falando da gente, está aqui, né, tendo a oportunidade de fazer uma reflexão para a sociedade, mas a gente precisa olhar e perceber que essas violações estão acontecendo e assumir um compromisso de mudança. A gente precisa cada vez, qual a inquietação, o que eu posso fazer, contribuir, seja falando, algum espaço que a gente ocupa, seja mudando as práticas, seja chamando a atenção do meu vizinho, do meu amigo, do meu namorado, da tia, em relação aos seus trabalhadores, seus prestadores de serviço, seja propondo isso na empresa, seja fazendo trabalhos de conclusão de curso sobre a temática. Existem muitas formas, como Clara falou, participando de movimentos sociais, pressionando, acompanhando os debates que estão sendo feitos sobre o tema. A gente precisa ter um compromisso, gente, com esse processo que eu digo que é civilizatório, com esse projeto de uma sociedade igualitária, com esse projeto de desenvolvimento sustentável, que todo mundo fala, mas não tem desenvolvimento sustentável na sociedade racista, sexista. Então, vamos todos e todas assumir esse compromisso por mudança. Fazer algo. Dentro da minha perspectiva, alguma coisa eu posso fazer, não é isso? Então, faça. Atue, né? E eu acho que a mudança vai vir desse esforço coletivo. E agradecer de novo a esse convite, ao professor Paulo, por ter me convidado, à universidade por abrir esse espaço tão importante, a todas as pessoas que estão nos acompanhando até agora nessa live, as palavras carinhosas para a gente, a Clara, que é essa inspiração, um papel tão importante, Clara, fazer esse debate dentro do serviço público, das perspectivas que você traz, continue na sua luta, você nos representa, e Germana, essa mediadora maravilhosa também, que faz esse debate na Universidade Católica e em tantos outros espaços. Então, é uma alegria sempre participar desses momentos, eu saio renovada também eu tenho certeza que na minha parte, na minha luta diária por essa sociedade que a gente luta por ela, luta sim no diálogo, na articulação. Vamos visualizar, acho que a mudança só vai vir no nosso esforço, as respostas, a nossa expectativa vai vir depois que a gente agir. Então, muito obrigada, boa noite para todas as pessoas. Obrigada, viu, Patrícia, pelas palavras generosas em meu respeito. Eu digo sempre que a luta é muito coletiva mesmo, eu sou porque nós somos mesmo, bem africano, e a gente sabe a dor que a gente suporta para chegar onde a gente está, mas com certeza seremos farol, e isso eu agradeço a você as palavras e o companheirismo nessa minha trajetória. Vamos ouvir a professora Clara aí, por favor. Pessoal, eu vou retomar alguns aspectos que
que Patrícia e eu discutimos aqui. De maneiras diferentes, nós falamos que racismo e sexismo são os elementos que organizam a sociedade brasileira. Isso faz com que as mulheres negras sejam segregadas em espaços onde elas ganham pouco ou não ganham nada. Isso abre uma avenida de ganhos para pessoas brancas. Ponto. Isso significa desperdiçar talentos, desperdiçar capacidades, desperdiçar a possibilidade de construirmos sonhos coletivos. É disso que estamos falando. Os desafios individuais que cada um de nós sofremos, eles dizem respeito a uma estrutura social que nos pune. Nós não queremos ser unicórnios. Patrícia não deve ser a única representante de alto nível de sociedade civil em variados espaços. Germana não deve ser a única professora negra não sal. Eu não devo ser uma das pouquíssimas, raríssimas analistas de planejamento e orçamento do governo federal. Não é possível que as coisas se repitam desse modo. Nós não queremos ser únicos. É por isso que é importante identificar e combater essas estruturas que foram aqui delineadas. Então, acho que essa é a mensagem de síntese do nosso diálogo. Além disso, eu queria agradecer a oportunidade de diálogo com vocês, com Patrícia, com Germana. Novamente, esses diálogos fazem a gente crescer, porque permitem que a gente tenha novas conexões, né, sobre os assuntos que a gente tem trabalhando, incitam novas questões, novas possibilidades de desenvolvimento, e as perguntas vindas da plateia, igualmente, que esteve ativo durante todo o momento, oxigenam, sabe? Então, eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui conosco e ao diálogo propiciado por Patrícia e Germana. E pelo professor Paulo, meu colega de longa data da Universidade Federal da Bahia. Agradeço as palavras carinhosas também que transcorreram aqui no chat. Peço desculpas pelo Martim, meu filho, que ele é grudado mesmo, gente. Mas é isso. Espero ver vocês em outras oportunidades. Eu tenho um Instagram que chama @claramp, que lá vai ter um link com os meus últimos trabalhos. Vocês vão ver lá que tem muita coisa sobre orçamento público, porque eu tenho me dedicado a essas relações entre a questão racial e esse instrumento, né, que longe de ser neutro, ele organiza, né, como a gente redistribui o excedente social. Penso que essas preocupações sobre o mercado de trabalho que a gente discutiu aqui me ajudam a refletir sobre novos lances. A gente tem aí para frente, a nossa próxima grande reforma é a proteção social não contributiva, que a gente pode chamar de, entre aspas, renda básica, não sei que coisa vai ser aí, mas, enfim, são desafios como esse de mercado de trabalho que retroalimentam essa preocupação com o desenho de novos instrumentos de política pública. Por isso que me interessa tanto estar em espaços como esse. Então, agradeço todas as palavras gentis, generosas de Patrícia, de Germana, de Paulo e de todos vocês que estiveram aqui presentes. Meu muito obrigada. Eu queria, assim, fazer 2 pedidos. Primeiro, que tanto Patrícia quanto a professora Clara colocassem as suas redes sociais, Instagram, que eu acho que é o que é mais público de cada uma, ou do Instituto do Trabalho Decente, e aqui no chat, pedindo também ao professor Paulo que depois compartilhe lá no público, com o pessoal todo, que aí fica mais fácil todo mundo acompanhar esses estudos e o que a gente tem feito de conteúdo produtivo, porque a gente precisa usar essa internet para esse fim, né? Então, eu queria pedir as duas que colocassem aqui no chat, porque aí fica mais fácil para a gente publicar lá no YouTube para todo mundo acompanhar. Eu queria passar a palavra ao professor Paulo, talvez ele tenha ainda também algumas palavras finais para dirigir a vocês. De qualquer forma, eu já agradeço muitíssimo esse momento único, eu sempre me sinto mais fortalecida quando eu vejo outras mulheres e eu me identifico com as lutas, então a gente continua junto nesse momento, todos os temas palpitantes, que eu saio daqui com extremas reflexões. Quero fazer um convite público, que era outra coisa, à Clara, para que ela possa vir para a Universidade Católica contribuir, porque a gente criou uma disciplina, Direito e Relações Sociais, então, assim,
criei a disciplina para que a gente aplique, para que os meninos tenham condições de cumprir essa disciplina pela primeira vez, tá? Então, assim, a gente vai fazer uma disciplina com convidados, e eu quero muito que vocês duas, Patrícia já sabe, já é minha companheira antiga, mas eu quero muito que você venha, inclusive, para falar dessa questão orçamentária aí tão importante. Antes de passar a palavra a Paulo, que certamente fará o encerramento do nosso evento, eu queria só lembrar e deixar aí a Conceição Evaristo, porque, de fato, no conto dela, né, a gente combinamos de não morrer. Então, esse é o nosso lema. Eles podem até combinar que vão nos matar, mas a gente continua dizendo que a gente combina de não morrer. Esse ano passado a gente morreu, esse ano a gente não morre mais. Muito obrigada a todos vocês aí que nos acompanharam essa noite, especialmente ao FAO, por oportunizar esse espaço para que a gente pudesse fazer esse debate tão rico. Particularmente me sinto muito emocionada, muito feliz. Convido vocês a me acompanharem lá nas minhas redes sociais também, @prof. Germana Pinheiro, e pela Universidade Católica, @ucsal, que é da instituição a qual eu faço parte também, com muita alegria também, tá? Então é isso. Obrigada a todos. Professor Paulo, a palavra é sua aí para encerrar esse momento. Gente, justificar, professor, desculpa. sim, Eu estou não, aqui, qual é o meu Instagram? Eu botei o site do Instituto, aí Germana vai correr olhar ali o meu. Eu tenho, mas quem sabe que a pessoa deixa eu olhar, não Patrícia. sabe. Eu também sou Ela assim. vai olhar ali, mas o site do Instituto eu já coloquei. Você vê que a pessoa não sabe de si, mas sabe do Instituto. O site lá tem tudo, inclusive nossas redes. Definitivamente ela é cringe. Bom, o Instagram de Patrícia é Lacerda Lima Patrícia, porque o nome dela é muito comum, né? Então, Lacerda Lima Patrícia. Tá, gente? Aí eu vou digitar aqui para a gente colocar para vocês, mas é isso. Obrigada de novo, tá? Professor Paulo, por favor. Então, muito, muito proveitosa, né? Demais essa noite. Agradeço imensamente, em nome da UFAO e em nome do NEABI, né? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAO, que é o NEABI, na verdade, que é essa instância, né? Que somos nós, alguns professores, né? Da universidade que estamos tocando, né, levando adiante as atividades do NEABI. Eu penso muito o Negras Conexões, né, o ano passado eu fiz uma fala mobilizando alguns autores, né, para pensar também essa ideia de aquilombamento, enfim, mas me lembrei agora também da Catherine Walsh, né, quando ela fala da pedagogia das gretas. Eu acho que Clara em algum momento também citou uma greta ou vereda, alguma coisa assim, e são nessas gretas, né, essas gretas é que são as oportunidades que a gente tem de se consolidar e introduzir mesmo, como às vezes a água em determinada estrutura, né, ela encontra um espaço tão mínimo, mas ela vai ali devagarzinho e constrói um trabalho, que às vezes destrói, né, e às vezes a gente precisa realmente destruir coisas para que se ergam, né, novas possibilidades. Então hoje a gente teve essa oportunidade aqui, né, de ouvir pessoas que têm suas vidas profissionais totalmente embrincadas com o que a gente está falando aqui. Então, a gente teve a oportunidade, né, de ouvir reflexões a partir, né, da pesquisa e da vivência. Então, quem veio com a gente, né, falar são as pessoas que têm sua vida, né, como exemplo daquilo que vieram falar. E esses temas, eles são de uma relevância muito importante, né, redundante, de uma relevância importante, são de extrema relevância e a gente precisa pautar isso dentro das universidades, e principalmente quando a universidade é pública, né, que é bancada com os nossos recursos e no momento onde a própria universidade se encontra ameaçada, né, essa estrutura que inclusive vem sendo responsável nos últimos anos por proporcionar em alguma medida algumas alterações na vida de muitas pessoas negras, dado aí as questões, né, das políticas públicas, das cotas, né, para servidores e principalmente para estudantes, que já vem dando aí, mudando um pouco a cara da universidade. Então agradeço, né, imensamente, foi uma noite bastante proveitosa. Aproveitar também para falar com a Clara que eu estou pensando em um evento voltado mais para o pessoal mesmo da administração pública, e aí depois eu queria ver, né, sobre a possibilidade sua ou de alguém dos grupos que você participa, desses temas mais voltados mesmo a orçamento, aí a gente poderia estar mesmo bem um tema muito próprio da administração pública, porque eu quero fazer uma semana
que não precisa ser a semana toda, mas alguns dias eu estou com as ideias aqui muito interessantes para homenagear um grande pensador negro, baiano, né, da nossa área, e a partir dessa homenagem, na semana do aniversário dele, tentar mobilizar outras pessoas negras que têm alguma atuação relacionada com as políticas públicas ou administração pública, para a gente fazer uma semana e tentar viabilizar isso aqui também pelo YouTube. Pessoal, amanhã a gente vai ter uma live aqui, né, no mesmo horário, 19 horas, sobre afrofuturismo e Black Money. Então, já aproveito para convidar todos, por favor, né, convidem também, divulguem, participem conosco. E é isso, não tenho mais nada o que dizer, a não ser agradecer imensamente pela oportunidade do aprendizado e pela companhia de vocês. E pelos comentários já dá para ver, né, que não sei se vocês conseguiram, né, além de algumas perguntas, tem muitos comentários também. A gente chegou nesse stand, estava com 40 pessoas, o que eu acho que nesse momento da pandemia, com tantas lives, é uma audiência assim, bastante interessante, né, fora depois o que as pessoas vão acessar para saber. A Ana Santos está perguntando se a live sobre o afrofuturismo é amanhã. Isso, Ana, é amanhã. Você pode ver aí no canal da Prograde UFAL e já agendar aquele lembrete que tem. Amanhã às 19 horas. Então, Clara, Patrícia e Germana, agradeço imensamente a generosidade, porque a gente faz o Negras Conexões totalmente com o trabalho voluntário, então todas as pessoas cedem generosamente um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para estar aqui compartilhando com a gente. Então foi uma live muito boa, muito profunda, né, como vocês mesmos já deixaram evidente, né, num alto nível de discussão, e eu acho que é isso, a gente precisa realmente fazer essas coisas e fazer com esse nível, né, com esse grau de profundidade. Então, muitíssimo obrigado em nome da UFAL, né, Abi, e a gente espera poder ter novamente outro momento para estarmos juntos, e vocês também que nos acompanharam nessa noite, muito grato mesmo por estarem aqui conosco. Um abraço a todos. Espera aí que eu vou acionar aqui a vinheta de despedida, só um minutinho. E vocês, se puderem, não desconectem, por favor, para a gente poder se despedir no privado. Tchau, gente, até amanhã.